Cultura Racional, Universo em Desencanto. 15º fascículo da réplica. Página 35. O magnético, o carbonizador, o carbonário, que é a causa da cinza, e a cinza apodrecida virou matéria, e a matéria em transformação, porque tudo se transforma, nada se acaba. O magnético, na sua tarefa de destruir o que construiu, na sua retirada, retirando tudo o que fez, e todos sentindo os seus efeitos, tudo em ruínas, tudo afundando, tudo liquidando, na liquidação de tudo, porque terminou o seu ciclo de duração, terminou o seu progresso. Como o magnético foi uma fase de lapidação da civilização, depois de todos lapidados e amadurecidos, ficando todos num beco sem saída. Por isso aí os mistérios que desafiavam a todos. Então o magnético entrou na fase do seu regresso e a caminho da fase de seu regresso vai regredindo tudo a regresso, porque chegou o fim da fase do segundo milênio. Então, esta fase, por chegar ao seu fim, entra em decomposição e desmantelamento de tudo. Isto são efeitos naturais da própria natureza, por todos estarem fora do seu verdadeiro lugar. E daí tudo regredindo, tudo de pior para pior. E que a natureza não tem pena de ninguém, por isso constrói e destrói, dá vida e tira vidas, terremotos, doenças incuráveis, furacões, tufões, enchentes, frio de matar, calor de matar, doenças de todas as espécies e desconhecidas, raios, enfim, a natureza não tem pena de ninguém. Vulcões, secas, geadas, para nos mostrar que a natureza não tem pena de ninguém. E tudo que está se passando, a decadência de tudo no mundo, é a evolução natural da natureza. Então, a natureza cria tudo. Cria bons, cria maus, cria monstros, cria selvagens, cria loucos com aparência de bom, para verem que a natureza é a causadora de todas essas ruínas e que os bons querem endireitar, se esforçam para endireitar e ninguém endireita, porque tudo são movimentos naturais da natureza. A natureza liquidando tudo com o seu comando magnético. Então, todos esses movimentos do grande flagelo da humanidade são movimentos naturais da natureza. É o magnético em ação, a causa dos males e a destruição. Tudo isto face à mudança de fase, o término e extermínio do segundo milênio e o princípio do terceiro milênio. O terceiro milênio é o progresso racional, é o progresso cosmológico. Então, a vida de tudo mudando para pior. Todo o progresso indo a regresso, tudo terminando, tudo caindo, tudo acabando e o pânico generalizado entre todos por desconhecer a causa que levou todos à condição de nada, à condição de zero nada. O tudo que era a matéria acabando em nada. Tudo isto, ação magnética, o desespero de todos aumentando dia a dia, a agonia de todos da mesma forma, ninguém sabendo como solucionar a situação, e o desequilíbrio em função sempre. Tudo isto, evolução magnética. O mal faz e o mal desfaz. Tudo, e continuando na sua rotina de esfacelamento e destruição.
o extermínio de uma fase que se acabou, a fase magnética, o segundo milênio, uma fase inconsciente, por ser uma fase em lapidação, não sendo uma fase correta e consciente, sendo uma fase de experiência, uma fase experimental, em que todos viviam de experiências. E assim vejam que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim fator natural da natureza, liquidando tudo o que fez, destruindo tudo o que fez, acabando tudo o que construiu. E desta maneira é que não houve nunca quem acertasse a situação do mundo por ser uma fase inconsciente, uma fase em experiência, uma fase em liquidação, a fase do segundo milênio. Então, numa fase destas, vivem todos uns contra os outros e vivendo contra si mesmo, os que não sabem a causa desta situação horrível. Então, o magnético, na sua volúpia de destruir o que construiu, e desta forma volta tudo à estaca zero. Cai tudo, o nada perdendo o valor que deram nesta fase experimental. E daí o valor do nada sendo reconhecido, que o valor do nada é nada. E assim hoje a humanidade em pânico para sobreviver, todos preocupados com a situação de si mesmo. Vendo o presépio, que é o mundo, em ruínas e cada vez mais. Então todos agonizando pelos efeitos naturais da ação magnética, em volúpia negra, enegrecendo tudo e a desolação de todos muito grande, por ver a vida um caso perdido, por os momentos serem de salve-se quem puder, que quando chega numa situação desta, o caos tomou conta de todos, por ninguém ter garantias, e o pavor permanecer noite e dia. Porque ninguém espera o melhor, só espera o pior. Então, esses são os que não conhecem a fase de recuperação. Porque quem conhece a fase de recuperação, a fase racional, estão mais tranquilos, embora sofrendo as consequências naturais da natureza, da fase em declínio, mas vivendo mais tranquilos, por estarem dentro da fase de recuperação, a fase racional, porque tem com quem contar e onde se agarrar. E na fase de liquidação, não tem com quem contar nem onde se agarrar. Então, vive na fase do salve-se quem puder. Então, dentro da fase de recuperação estão salvos, porque dentro da fase de recuperação são protegidos pela fase, amparados pela fase, guardados pela fase, orientados pela fase. Então, esses vivem mais tranquilos, mais sossegados, porque têm com quem contar, embora sofrendo as consequências da situação. Mas tudo isto passa, e tudo chega em seu lugar, e assim, no mundo inteiro, todos lutando de unhas e dentes para vencer, aparentemente, e sendo vencidos pelos augúrios da vida, de uma centelha que aparenta ser vida, e todos confundindo centelha de vida com vida, é que julgam ser o que não são, pensando e julgando tudo serem, por viver de sonhos e ilusão. A ilusão fantasiado todos de uma tal maneira, a ponto da cegueira ser tanta de valorizarem aquilo que não é de ninguém, que é a matéria, que valor não tem. A matéria, para os iludidos, aparenta tudo ser, e tendo certeza e vendo que a matéria nada é. A matéria é indutiva, e por ser indutiva, ela mesma
se destrói. E que valor tem uma coisa que por si mesmo se destrói? Nenhum, mas quem está sonhando, quem está iludido, dá valor a uma coisa que por si mesmo se destrói, uma coisa que por si mesmo está em decomposição, uma coisa que por si mesmo está em destruição, uma coisa que por si mesmo se acaba. Então, estão sonhando ou não estão? Estão iludidos ou não estão? Dominados assim, desta forma, horrivelmente, pelo nada e julgando tudo serem, para, de um momento para outro, acabarem em nada. Centelha de vida que acende e apaga de um momento para outro. Desta centelha, sem garantia, por apagar a qualquer momento, denominaram de vida. Vida é a vida eterna, e esta é uma centelha que confundiram como se fosse vida, e assim todos com o progresso de lapidação de si mesmo, progredindo a lapidação de si mesmo, progredindo o sofrimento e o padecimento de si mesmo. Tudo isto por estarem nesta fraca categoria de animal. E o animal é esquisito, porque o animal pensa que sabe e no ver das coisas nada sabe. O animal julga que sabe, porque o animal, por ser animal, é convencido, pretensioso e orgulhoso e vaidoso, de forma que o animal julga ser aquilo que ele não é. Ele esquece que ele é um animal, ele esquece que está nesta categoria. A vaidade é tanta que não deixa ele enxergar aquilo que ele é. A presunção é tanta que ele pensa ser aquilo que ele não é. E assim viveu o animal sonhando, vivendo de sonhos e ilusões, iludido com tudo, iludido com isto, iludido com aquilo, iludido com aquilo outro, sempre iludido, sempre sonhando, sempre sofrendo, sempre penando para a lapidação de si mesmo. Então, o animal sempre viveu nessas condições horríveis, nesta perturbação sem limite, nesse desequilíbrio infernal, nesse desgaste de tudo, nesta vida de lapidação material. Por isso, enfraquece de dia para dia, sem sentir, vai envelhecendo. Quando chega a envelhecer e não chega a perecer antes, envelheceu lá, apagou a centelha que julgava e pensava ser vida, e deixando seus hábitos e manejos para os outros, e os outros continuando no mesmo inferno de vida, e piorando tudo cada vez mais por a própria matéria ser um ser em liquidação. Por isso está aí o enfraquecimento de tudo e a degeneração de tudo. Hoje é forte, amanhã é fraco. Hoje pode com tudo, amanhã não pode com coisa alguma. E assim é a vida da matéria, sendo a matéria um terror de ruínas, porque matéria é sofrimento, matéria é o ser dos martírios, é o ser martirizado, é o ser que vive se martirizando por desconhecer o porquê de assim ser, de matéria. A origem dos mártires, a origem dos martírios, a origem dos mortais, a origem dos martirizados e martirizando. Matéria, coisa monstruosa, por a matéria ser o centro essencial dos martírios, ser o centro essencial dos martírios, dos martirizados, do sofrimento, dos sofredores, dos tormentos, das dores dos mortais, dos mortos em vida aparente, por ser vida provisória, que não é vida, e sim uma centelha que acende e apaga, mas por estarem na condição de animal,
é que multiplicaram o mal de si mesmos. Então criaram e inventaram tudo isto, para serem martirizados por tudo que criaram, e inventaram para serem lapidados por tudo que criaram e inventaram, para serem liquidados por tudo que criaram e inventaram, para serem massacrados por tudo que criaram e inventaram, para serem mortos por tudo que criaram e inventaram, por quererem fazer da matéria aquilo que a matéria não é, e de forma que criaram esse presépio do sofrimento. Lágrimas e dores então, costumam dizer: todos são sofredores, mas quem criou e inventou todo este tufão de angústia sofrem as consequências da brutalidade da inconsciência. E quando virem tudo desabando, é que sentem que estavam enganados. Desabando porque tudo vai se dilacerando, e o que vai se dilacerando vai se liquidando, e o que vai se liquidando vai acabando, vai terminando, vai ao seu final, vai se transformando em outras finalidades, porque tudo se transforma e nada se acaba. Mas a vaidade de serem o que não são, julgam ser o que não são. Sonhar demais, tudo passando do limite. E o que passa do limite cai tudo em desgraça. O que passa do limite vai por água abaixo. O que passa do limite vai tudo em ruínas. O que passa do limite se multiplicam as ruínas, se multiplicam os males, se multiplica tudo de ruim por passar do limite, porque tudo tem limite. E assim, por passar do limite, desequilíbrio total. Por passar do limite, liquidação geral. Por passar do limite, fracasso total. Porque tudo tem limite. Tudo isto, o abuso do livre-arbítrio, sendo sempre mantido. E as consequências são desastrosas, são insuportáveis. São essas que aí estão. E salve-se quem puder e se puder, porque tudo passou dos limites, e no passar dos limites a confusão generalizou-se entre todos e entre tudo, e depois que gera a confusão, ninguém tem cabeça para mais nada, a loucura domina, e o resultado sempre é desastroso, é o pior dos piores, chegando ao ponto máximo desolador de desespero. Então, aí salve-se quem puder, porque tudo tem limite, mas os sonhadores sonhando sempre com o melhor, mas o melhor aparente nunca é o melhor, sempre é o pior, porque aparências não são verdades. A verdade tem limite. Passou do limite, traiu a si mesmo. É o caso da desinquietação no mundo inteiro. Entra, então, o estado da contradição. O estado da contradição é sonhar com o bem e sonhar que tudo vai bem, e as provas que são os sofrimentos contradizendo sempre a pregação do bem. Que bem é este? Que aparentemente para uns parece que estão muito bem e para outros completamente o contrário. Então a balança não pesa certa. Uns estão com a balança de um lado para cima e outro lado para baixo, mas os sonhos alimentando todos. Os que estão embaixo sonham muito, os que estão em cima também. E chega ao ponto dos sonhos terminarem, e chegando então todos a uma conclusão só. Somos tudo aparentemente, mas nada somos, e na realidade somos todos aparentemente iguais, mas completamente diferentes de natureza. Somos iguais porque estamos numa categoria só de animais racionais, mas diferentes porque na natureza deformada não há igualdade. Todos são diferentes, todos são desiguais. E assim criaram uma
barafunda tão grande que o resultado é o estático da época, salve-se quem puder. Estático da época quer dizer o estado de compreensão e generosidade que a vida tinha que ser encaminhada de forma diferente para que não chegasse a esse ponto degradante de faltar garantia de tudo, e salve-se quem puder. Os de boa formação, que têm formação racional, respeita tudo e respeita todos, porque quer o bem de tudo e quer o bem de todos. Então, quem tem formação racional tem equilíbrio consciente. Quem tem equilíbrio consciente não é contra ninguém, é em favor de todos e de tudo, e prima para a união de todos e para a união de tudo racionalmente. Quem tem convicção racional não faz julgamento de ninguém, porque sabe e tem certeza do que é essa deformação racional. Então, um deformado não tem condições de julgar ninguém, porque um deformado, por ser deformado, é um inconsciente. E o inconsciente não tem condições de julgar outro inconsciente. Quem tem convicção racional tem convívio com o mundo racional, e quem tem convívio e ligação com o mundo racional sabe e tem certeza de ter um superior para fazer o julgamento desta deformação racional, desta ou daquele ser deformado. Então, quem julga é o tribunal racional. Sabe que estamos no terceiro milênio, sabe que o progresso é cosmológico. Então, quem tem convívio de ligação com o mundo racional, tudo e toda solução tem que partir da suprema fonte. E desta maneira, tudo parte da fonte básica, suprema, ou inferior, que é o que está deformado dentro desta deformação, nessa classe de animal, e por ser animal, é inconsciente. E o inconsciente não tem condições de julgar os inconscientes. Quem sabe o que cada qual merece e precisa é a fonte suprema. Quem resolve é a fonte suprema a tudo e a todos. É o mundo racional. Então, todo julgamento e toda a sentença parte da base cosmológica do supremo e não do inferior. Mas isso são as pessoas que têm convicção e ligação com o mundo racional. Não julga ninguém porque é um deformado igual a todos. É um deformado e um deformado é inconsciente. Mas isto dentro da fase racional, porque na fase de animal racional, o animal racional, dentro do seu esquema de conduta, tinha que formar o tribunal do julgamento dos deformados. Mas quem está ligado ao mundo racional, já a coisa é diferente. Entra a fonte suprema em ação para toda a finalidade de bem fazer. E assim hoje o remédio da salvação da humanidade aí em suas mãos. A fase racional, a fase de recuperação do animal racional. A fase do terceiro milênio, a vida cosmológica, todos ligados ao cosmo, todos ligados ao terceiro milênio. O terceiro milênio é racional, razão eterna, suprema, e de forma que dentro de pouco tempo o mundo inteiro entra em forma racional, e aí a salvação de todos mundialmente. Está por pouquíssimo tempo que a propaganda cosmológica é universalmente, e daí todos amadurecidos para entenderem e compreenderem e sentirem de imediato a cultura cosmológica do terceiro milênio. Isto está por um triz,
para a realização universalmente. A vibração cosmológica está preparando toda a humanidade para sentir de imediato o que é a cultura racional.